Vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor, uma breve reflexão. Eu convido vocês para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos expor essa carta, assim como a de 1 Coríntios, que está sendo exposta, são cartas que falam sobre a igreja. Então, nós estamos fazendo uma reflexão bem profunda sobre o povo do Senhor, que é a igreja. A igreja é o povo do Senhor. Não é as paredes, mas é o povo do Senhor. Então, você abra, por gentileza, a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1, para que nós possamos fazer o primeiro sermão dessa tão bela carta de Paulo, que nos orienta muito, nos consola e nos conforta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, antes de fazermos a leitura, a segunda carta de Paulo, na realidade, é a quarta carta de Paulo. Ela foi escrita lá para 56 depois de Cristo, na Macedônia, porque a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela não funcionou. Nós sabemos que Paulo fundou a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária, passou um bom tempo ali, e ele saiu e a igreja apresentou alguns problemas e ele ainda não tinha informação, mas ele escreveu uma carta no sentido, exortando para que eles mantivessem a santidade, fugissem de toda a aparência do mal. Essa carta, a referência nessa carta é em 1 Coríntios 5:9, quando ele diz assim: já em carta vos escrevi que não associeis com pessoas impuras, com pessoas que não seguem o Senhor, principalmente pessoas que frequentam a igreja. Ele escreveu esse versículo, está naquele texto onde fala que um rapaz deitava com a sua madrasta, estava convivendo com a sua madrasta. Então ele diz: olha, eu já escrevi uma carta para vocês. Então isso está escrito na primeira carta. Então a primeira carta não é a primeira. A primeira carta, então, é a segunda carta. Essa carta primeira, obviamente, não funcionou, porque ele escreveu a primeira exortando eles, falou: eu já falei para vocês, e vários problemas, apresentando vários problemas, na igreja de Corinto. Nós estamos vendo divisão, falta de amor, imoralidade, injustiça, eles procurando tribunais seculares para processar os irmãos, enfim, uma igreja realmente uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas uma igreja muito problemática, de crentes imaturos. Então essa segunda carta, que é a primeira, também não funcionou. A primeira não funcionou, a segunda também não funcionou. Então ele fez uma visita para a igreja de Corinto. Uma visita triste, uma visita que não foi boa. Ele não foi bem recebido lá e enfrentou problemas lá e ele voltou triste. E após essa visita fracassada, ele escreveu outra carta, que é a terceira carta, que também sumiu. Essa primeira carta não entrou no cânon, e essa terceira também não entrou, é a chamada carta severa, uma carta assim bem pesada, exortando eles. E alguns comentaristas dizem que ela está dentro da carta, dessa segunda carta que nós temos, mas a maioria acredita que não. Isso não há possibilidade devido à sequência de 2 aos Coríntios, que dá a entender que é um documento. Então, essa carta severa funcionou. Paulo ficou feliz, essa terceira carta, a severa. Paulo ficou feliz e escreveu a carta, que é a segunda carta. Então, nós temos a primeira, nós temos a segunda carta e a quarta, que é a primeira, na realidade, e a segunda. Essa segunda, apesar dele estar alegre, ele desabafa, porque ainda há vários focos de problemas ali, há uns falsos apóstolos, lá dizendo que Paulo, na realidade, não é apóstolo, eles não são apóstolos, e dizendo que Paulo não é apóstolo, e o próprio pessoal de Corinto dizendo que Paulo também não é apóstolo, porque ele sofria muito. Paulo era uma pessoa que sofria muito, ele foi apedrejado, e dado como morto, ele levou 40 chibatadas, e ele mesmo diz, sempre sofrendo, com muita dificuldade, ele diz: ele não pode ser um líder de igreja, nem crente,
Como é que isso é normal, né? Jó, por exemplo, foi acusado pelos seus amigos que não era servir a Deus porque estava sofrendo muito. Então, Paulo, ainda sofrendo para evangelizar, para fazer a obra de Deus, ele era muito criticado por esses falsos apóstolos, que dizia que ele, na realidade, ele estava querendo roubar dos coríntios, e não era apóstolo coisa nenhuma. Os próprios coríntios, um grupo lá dizendo que ele não podia ser apóstolo porque ele sofria demais. Então, essa carta acabou que, apesar da alegria dele, por uma boa parte ali da igreja aceitar e receber, também tem um tom muito severo, muita tristeza. Inclusive, ele começa a falar nessa carta sobre sofrimento. E é isso que nós vamos falar, exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o consolo nas tribulações. Paulo vai explicar para eles que ele sofre, mas ele vai explicar o porquê que ele sofre, o objetivo do sofrimento dele. E isso é muito bom para nós, porque realmente o sofrimento é uma incógnita, né? A gente fica pensando tanto sofrimento, e esse sofrimento não é lá fora, e não é simplesmente na igreja, é pessoal, não é? Nós experimentamos o sofrimento ainda que é um grupo recente, chamado neopentecostal, não os nossos irmãos pentecostais, os reformados tradicionais, não, mas um grupo que surgiu dizendo que o crente não pode sofrer, que o crente não sofre, que você aceita Jesus, você não sofre. É uma coisa chega a ser até infantil, porque a gente sabemos que isso não é verdade, nós não compartilhamos com esse tipo de coisa. E Paulo aqui, uma simples leitura, a gente vai perceber, Paulo sofreu bastante durante toda a sua vida e morreu decapitado. Então, irmãos, não tem como. A tribulação, a luta, os crentes vão ter que passar por isso. O caminho é estreito, a porta é estreita, com esforço, e não sei se isso serve de consolo, mas nós, de fato, você sabe disso, não adiantaria eu vir aqui, pintar um quadro para você que você sente na pele, as lutas, as tribulações. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas eu venci o mundo. Então a gente precisa, com maturidade, analisar, e aprender com Paulo e acabar aqui tirando proveito do sofrimento, assim como Paulo fazia. Dito isso, então, numa breve introdução, eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma análise de um pequeno texto aqui, do versículo 1 até o versículo 11, e depois eu vou fazer uma breve explanação. Com a Bíblia aberta, então, vamos lá. O verso 1 e 2, nós temos a apresentação e a saudação do apóstolo Paulo. Ele sempre, nas suas cartas, ele se apresenta na carta, é por isso que é fácil a gente saber que é Paulo que escreveu, e ele dá uma saudação ao pessoal. Isso está no versículo 1 e 2. Observe para você, ele já começa falando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo, exatamente porque ele está sendo perseguido. Os usurpadores chegaram ali, vindo de Jerusalém, dizendo que ele não era apóstolo, coisa nenhuma, que era eles que eram apóstolos, e começou a seduzir o pessoal. Então ele começa o apóstolo de Cristo, ele é o apóstolo de Cristo. Olha como é que ele continua dando ênfase, pela vontade de Deus. Paulo é o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade, não é pela vontade de homem. Aliás, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum apóstolo que seja no tempo antigo era pela sua vontade, nenhum presbítero, nenhum diácono deve ser pela sua própria vontade, mas é pela vontade de Deus. Ele está dizendo, eu sou apóstolo legítimo de Cristo. Então eu pertenço ao colegiado de apóstolos, é o que não existe mais, aqueles apóstolos que não existe mais nos nossos dias. Ele tinha que ter algumas características, tinha que ter andado com Jesus. Lembra de Matias? Quando Judas se enforcou, disseram, vamos ver alguém que andou com Jesus, que aprendeu com ele, que esteve com a gente, e para que seja apóstolo. Então ele passou a compor os 12, mas pouco depois um dos apóstolos foi morto pelo rei Herodes, o Tiago foi morto, e com certeza Paulo ocupou o colegiado ali,
até o final, quando morreu todos eles, não tivemos mais. Paulo também esteve 3 anos com Jesus, você pode ver lá em Gálatas, né, no deserto da Arábia, você vai ver lá, se você ler o primeiro capítulo de Gálatas, vai ver que ele aprendeu. Perceba que os apóstolos passaram 3 anos com Jesus. Paulo diz que ele também passou 3 anos e aprendeu coisas impressionantes. É por isso que Paulo aqui fala de coisas, de revelações, de coisas impressionantes, que certamente ele aprendeu com Jesus. Ele se considera o menor dos apóstolos, mas com certeza foi o maior missionário que nós já tivemos, o maior líder, um grande servo do Senhor. Então ele começa fazendo a saudação e já se defendendo. Ele não gostaria, certamente, é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Mas ele chegou numa situação que ele não teve outra alternativa, porque ele precisa didático e ele precisava ensinar aquela igreja. Às vezes a gente precisa dizer coisas didáticas, coisas não tão, legal de dizer, mas para as pessoas aprenderem. Então é isso que ele está dizendo. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O irmão Timóteo, né, o filho dele na fé, está com ele ali, e ele não chama ele de apóstolo Timóteo, né? Ele é o irmão dele. Apesar de ser um grande servo do Senhor, Timóteo não teve esse privilégio de aprender com Jesus, de estar ali com Jesus. Então ele não é apóstolo, ele é o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, está enviando a igreja, a carta para a igreja de Corinto. Essas cartas geralmente não era uma simples carta, era uma forma de sermão muito edificante, que deveria ser lido várias vezes na igreja e deveria se espalhar para as demais igrejas ao redor. É por isso que organizou-se o cânon. Perceba que essa carta de Paulo, ela é inspirada por Deus. A gente vê que é Deus usando ele falando, porque está até hoje. Imagina alguém pregar um sermão há 2000 anos atrás e a gente ficar lendo esse sermão todo dia. Você imagina quem é que aguentaria 1 ano ficar lendo um sermão quase todo dia? Mas aqui não, aqui essa é a palavra de Deus, então a gente lê, e cada dia a gente recebe mais, e é impressionante isso. Então não é simplesmente uma carta. A igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, não é que ali era a província, né, de onde estava Corinto, então a carta deveria ser lida nas igrejas da Acaia. Paulo certamente pensava que seria lida apenas na igreja da Acaia, mas da província da Acaia foi para todo o Império Romano, e hoje está aqui, não é? E vai até a vinda de Jesus, todo mundo lendo 2 Coríntios, e lendo e sendo edificado, e a coisa é viva, e vai andando, e vai edificando, e vai abençoando, porque isso aqui é a palavra, é a boca de Deus, é a voz de Deus, com toda certeza. No verso 2 é que está a saudação. Olha para vocês verem como é que ele diz: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Olha aqui essa saudação, graça e paz. Essa é uma saudação que Paulo gostava de usar e algumas igrejas usam, né? Acho bonito. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. É uma saudação do Novo Testamento. Graça, paz, geralmente tem pessoas que dizem paz e graça, mas a ordem é graça e paz mesmo, porque graça é o que você recebeu e paz é a consequência da graça que você recebeu. A graça que você recebeu é a salvação em Jesus Cristo. Então, quando diz graça e paz, é isso. A paz acompanha a graça, é uma forma de tratamento muito bonita. Ele diz graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Não coloca o Espírito Santo aqui, mas no decorrer da carta ele vai expressar fortemente a presença do Espírito Santo, que também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Do versículo 3 ao versículo 7 vem a ação de graças, Ele agradece. Paulo era feliz, muito feliz, vivia nas masmorras, sofrendo da forma que nós estamos vendo aqui, mas ele era feliz porque, inclusive, o tema do nosso estudo, do nosso sermão é consolo na tribulação. Ele tinha consolo. Então ele vai falar do sofrimento dele aqui, mas ele vai começar com a ação de graça, porque ele tinha o sofrimento, mas tinha o consolo, é como uma balança. Se o peso da tribulação aumentasse, o peso do consolo também aumentava e ficava equilibrado. Olha que coisa interessante.
e ele não sofria, porque o peso da consolação, a consolação é o Espírito Santo, né, Paracleto, né, aquele que está sempre ao lado, junto, fortalecendo, motivando, incentivando. Então é isso, a gente vai ver a ação de graça porque ele era feliz e porque ele tinha o consolo nas tribulações. Ele começa dizendo assim no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele começa louvando o Senhor, diz, Pai de misericórdia, como assim? Pai das misericórdias? Isso é porque a misericórdia quer dizer que a misericórdia vem de Deus. Deus é o Pai da misericórdia. Ela tem origem nele. Ele demonstrou isso dando o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Então ele é a própria misericórdia, é o Pai da misericórdia, né? E o Deus de toda consolação. Ele é o Deus da consolação, porque ele consola Paulo e nos consola nas nossas tribulações. Então, ele é não só Pai da misericórdia, mas é o Pai da consolação também. E ele prossegue, né, no verso 4, dizendo, é ele que nos consola em toda a nossa tribulação. É ele que nos consola. E consolar é isso que eu estou dizendo para vocês mesmo. É naquela luta, naquela tribulação, ele está ali pertinho, motivando, alegrando, incentivando. E o crente, quando lembra, poxa, eu tenho Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui comprado. Eu sirvo o Senhor é meu, eu sou do Senhor, e vem aquele consolo, aquele fortalecimento, aquela alegria, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para que Ele faz isso? Ele tem um objetivo, para a consolação, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Nós passamos pela tribulação, pela luta, o Senhor nos consola, e Ele tem um objetivo para que, com essa consolação que nós recebemos, para nós consolarmos outras pessoas. Com essa consolação, porque aí nós vamos ter, e nós vamos discorrer sobre isso aqui, nós vamos ter toda a autoridade para consolar as outras pessoas, porque nós passamos por aquilo. O Senhor tem, como nós sabemos, o Senhor tem um objetivo em tudo. Então Ele nos consola no período dessa provação, para que nós possamos consolar outros também. E ele prossegue no versículo 5, porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, olha, transborda em nós o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo aqui, ele diz que transborda, é porque às vezes, queridos, Jesus nos convida a carregar um pouquinho a cruz com Ele, a sofrer com Ele. Então é por isso que ele está dizendo, porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Olha a balança aqui de novo. Lembra da balança que eu disse? Quando na balança é colocado mais peso de tribulação, é colocado mais peso de consolo para equilibrar. Olha o versículo 5 vai falar da balança. Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. O consolo também transborda, é tão grande também que transforma tanto quanto. E ele prossegue, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Ele está dizendo, as minhas tribulações, o meu sofrimento é para a salvação de vocês, porque eu tenho enfrentado apedrejamento, chicote, naufrágio e fome, é para salvar vocês, é correndo atrás de vocês, é para cuidar de vocês, é para pastorear vocês. Então a minha tribulação, você está dizendo que a minha tribulação, eu não sou apóstolo, não sou crente por causa das minhas tribulações, as minhas tribulações é por causa de vocês. E hoje, de manhã, o Rafa falou uma coisa interessante comigo, ele dizendo que Paulo, se quisesse, ele poderia ter morrido em velha idade, tranquilo, sem nenhum problema. E eu ainda acrescentaria, né, como fariseu, porque o fariseu ele tinha dinheiro, ele era próspero, ele tinha autoridade, ele podia fazer isso, mas ele sofreu tudo isso e morreu decapitado para submeter-se à vontade de Deus, porque o que ele tinha era muito maior, o que ele vislumbrava era muito maior do que qualquer coisa aqui na terra. Então ele poderia ter sido um simples fariseu daqueles fariseus que a gente, até hoje, né, eles são lidos com repulsa de qualquer crente fiel, porque olha a atitude deles, né, a hipocrisia, e o próprio Paulo como era. Então, ele poderia sim ser tranquilo, mas ele submeteu-se à vontade de Deus. Então ele diz, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também
para o consolo de vocês. Então, se somos consolados, é exatamente que eu vou usar, ele ia usar esse consolo que Deus deu para consolá-los, para mostrar, olha, eu passei por essas lutas, estou aqui vivo, estou aqui bem, são e salvo, o Senhor me... E consolar eles. Então, ele disse, minha consolação, se eu sou atribulado, é para a salvação de vocês, e se eu sou consolado, é para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência. E ele disse, olha, vocês também podem ser consolados nas tribulações de vocês. Esse consolo pode ser eficaz se vocês suportarem com paciência. Se vocês suportarem com paciência a tribulação de vocês, o consolo é eficaz. O que é suportar com paciência? Suportar com paciência é com perseverança na presença de Deus, buscando a Deus da mesma forma, sem murmuração, não perder a esperança, com confiança no Senhor, em momento algum se revoltando contra Deus. Então ele está dizendo, se vocês passarem a tribulação com paciência, suportar com paciência, vocês serão consolados com toda certeza. E ele prossegue no verso 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. No verso 8 ao 10, ele fala do sofrimento intenso vivido por ele. Ele narra apenas um sofrimento. Tem vários, né, que nós sabemos de Paulo, mas ele narra só um para eles verem, um dos sofrimentos dele. Ele passa a falar isso do verso 8, que ele diz, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber ou ignorem que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ou seja, uma tribulação que ele passou, pode ser esse apedrejamento, né, que eles pensaram que ele estava morto e arrastou, ele jogou para um lado da cidade lá, e ele ficou morto. Eles acharam que ele estava morto. Talvez ele esteja falando isso, porque foi na região da Ásia. Ele diz assim, foi acima das nossas forças, ou seja, ele desmaiou, ele perdeu, não é, toda a força dele, foi acima do que ele poderia suportar. Eu não quero que vocês ignorem que desse sofrimento que foi acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele não tinha a mínima, ele tinha certeza que ia morrer. De fato tivemos, verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Tivemos em nós mesmos, ou seja, ele mesmo sentenciou a morte, ele tinha certeza, não, eu vou morrer mesmo. Agora chegou o momento de eu morrer. Para que não confiássemos em nós, seu objetivo. De fato tivemos em nós mesmo a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. E ele conclui o versículo 11, falando do poder da intercessão, da necessidade da intercessão. Olha como é que ele diz no versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Ele fala quanto é importante a intercessão. Sempre ele pediu oração, vocês já perceberam nas cartas, ele falou, vocês orem pelo meu trabalho, vocês orem por mim. E ele era sustentado por essas orações das igrejas dele, que ele fundara. Então ele sempre pede, nas tribulações Deus sempre o livrava, e não só o livrava, mas consolava, de forma que misteriosamente, milagrosamente, ele tinha uma felicidade imensa em qualquer momento, porque Deus o consolava e o fortalecia. Então, queridos, rapidamente, o consolo nas tribulações. Vamos falar um pouquinho sobre o consolo nas tribulações. E eu digo para vocês o seguinte, em primeiro lugar: o passar por tribulações tem seus aspectos positivos, tem seus benefícios. O passar por tribulação, eu me refiro ao crente, por incrível que pareça, tem seus aspectos positivos. Ela nos aproxima de Deus. Sim, nos aproxima de Deus. Quantas pessoas estão firmes hoje por causa do sofrimento? E se não fosse o sofrimento, nem sabemos onde estaria. O ser humano é assim, né? Ele precisa, muitas das vezes, ser despertado por alguma coisa, ele tem que passar por alguma coisa para ele estar na presença de Deus. E às vezes até conhecer Deus, ter uma experiência com Deus. Lembra da mulher sírio-fenícia,
que estava com sua filha sofrendo terrivelmente, endemoniada, o que levou ela a ter um encontro com Jesus, e Jesus libertou a filha dela e disse: pode ir para casa, você está perdoada, está salva. Da mulher hemorrágica, que também o Senhor falou: você está tão perdoado os seus pecados. Daquele homem paralítico que eles desceram ele numa rede, num lençol, e quando Jesus viu ele, Jesus não o curou de imediato, mas primeiro perdoou os seus pecados, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Curou primeiro a alma. Jairo, com a sua filha, teve um encontro, o dirigente da sinagoga, né, que estava com a sua filha morta, e Jesus ressuscitou. Com toda certeza, Jairo fez parte do povo de Deus, da igreja, não é? Boa parte dessas pessoas, porque não é possível. Como é que Jesus vai ressuscitar o filho de um homem e ele não vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Não é? Então, nesses momentos difíceis, de dor, que levou essas pessoas a se curvar diante de Deus. Tem um ditado que diz que a gente olha mesmo para cima quando a gente está deitado, não é? Num leito de enfermidade, que a gente foca Cristo. Então, queridos, tem os seus aspectos, tem outros aspectos também, nós sabemos, né? Amadurecimento, nós somos amadurecidos, nós refletimos mais, nós aprendemos tanto, não é? Com as tribulações, com os sofrimentos. Deus tem um propósito na nossa tribulação, Deus sempre tem um propósito, e nós precisamos ter discernimento e não vacilar, e dizer: Senhor, qual é o seu propósito? Eu quero estar no teu propósito. Paulo fala do propósito no versículo 9, no caso dele: olha, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tivemos a sentença de morte para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas que confiássemos no Deus que ressuscita os mortos, para fortalecer a nossa fé. Com essa tribulação, com essa luta que nós passamos, o Senhor nos resgata, nos liberta, nos cura, nos restaura, e a nossa fé é fortalecida. Enfim, são tantos, né, objetivos de Deus em nós passarmos por tribulações, nós não entendemos. E a fé está em confiar no Senhor, falar: está nas tuas mãos. Eu não entendo, Senhor, por que eu estou passando por isso. No entanto, eu não acuso o Senhor, não vou questionar, eu vou entregar nas tuas mãos. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Só que o sofrimento, irmãos, tem várias fontes. A gente tem que ver isso também. Tem várias fontes. Uma das fontes, por exemplo, é o pecado. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu não posso, em momento algum, dizer que alguém está sofrendo porque ele pecou. Porque senão eu vou entrar no mesmo erro dos amigos de Jó, né, que pecaram, e Jó teve, depois que Deus falou: você ore pelos seus amigos, que eles estão em pecado, porque eles acusaram você. Então, mas pode sim ser consequência de pecado, né? Daí vem a disciplina de Deus quando nós pecamos, ou os ataques do diabo, porque quando pecamos, né, abrimos a porta para que ele haja, ou quem sabe a lei da semeadura também, né? O que planta colhe. Então é uma série, a gente não pensa: estou sofrendo aqui, mas a gente fazendo uma reflexão, ele vem de tantas fontes, uma aprovação de Deus. Deus quer que a gente seja mais maduro, preparar para algo maior que Ele tem para nós, e a gente precisa passar por aquele período que não sabemos quanto dura, mas é uma aprovação de Deus. Pode ser também extravagância ou imprudência nossa, né? Às vezes nós somos tão imprudentes, tão extravagantes, que nós trazemos sofrimento para nós mesmos. Às vezes comemos demais, falamos demais, distraímos demais, ou seja, não vigiamos, não é? E tantas coisas, damos vazão aos desejos da carne, e tudo isso é consequência de sofrimento. Não observamos as leis e as regras, se nós quebrarmos essas leis e essas regras, tanto do país como da própria natureza, se nós quebrarmos, nós vamos sofrer. Então, muito do sofrimento somos nós mesmos que atraímos para nós. E a gente fica, às vezes, culpando a Deus e culpando, mas muitos sofrimentos, de fato, somos nós que trazemos para nós mesmos, é nós que somos responsáveis por eles. Nós tentamos fugir, jogar a culpa em Deus ou em quem quer que seja, mas nós, não é por distração, nós aprontamos, e nós realmente somos os culpados.
São muitas as formas de sofrimento, queridos. Sofrimento por causa dos falsos crentes, no caso de Paulo, os falsos apóstolos, fazia ele sofrer muito, o acusando, caluniando, dizendo que ele não era apóstolo, não é? E, enfim, falsos crentes nos faz sofrer muito também. Vemos isso na vida de Paulo. Somos mal compreendidos ou mal compreendidos por crentes sem discernimento, daí sofremos. É um exemplo de Paulo, os crentes não tinham discernimento, achava que ele acreditava nos falsos apóstolos lá e também achava que ele não era nem crente, porque ele sofria, não sei se ele está sofrendo demais, não tem como ele ter a proteção de Deus, ele sofre demais, ia na conversa dos falsos apóstolos, que tinha a intenção de denegrir a imagem, dizer que Paulo era ladrão, que roubava, queria roubar deles, uma vez que eles é que roubavam. É por isso que Paulo não trabalhava lá em Corinto, ele fazia tenda, ele falou, eu vou pegar de outras igrejas, oferta, vou trabalhar aqui para não pegar um centavo de vocês, para vocês não falar, porque quem está roubando de vocês é esse pessoal aí. Então, crentes imaturos, sem discernimento, fazendo com que Paulo, e às vezes a gente sofre também, não é por crente que não tem discernimento, que faz uma imagem sua de que você não é aquilo. E aquilo dói em você, fala, eu não sou isso aí. Por que está falando que eu sou assim? Baseado em quê? Em que prova? Então, a gente sofre por falsos apóstolos, falsos crentes, por crentes que pode até ser crente, mas são seduzidos, enganados por pessoas maliciosas que difamam, que implantam, né, como esses falsos apóstolos, calunia de coisas que ele não pode provar. E ele começa a semear essas coisas e você acaba, por distração sua, acatando essas coisas e atirando em alguém para que alguém possa sofrer sem ter feito nada. Outro motivo de sofrimento pode ser a participação no sofrimento de Cristo, né? Paulo considera o sofrimento dele exatamente como uma parte de Jesus passou uma parte do sofrimento para ele. Olha o verso 5 para vocês verem. Porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Cristo não era nele, estava grande, estava transbordando nele. Pode ser, não o sofrimento o Senhor quis. Outra vez, Paulo sofria com a enfermidade lá e orou, e Jesus falou, não, você é cheio da minha graça te basta, e não o curou. Ele orou por algumas vezes, não é? Então, participação no sofrimento de Cristo. O Senhor escolhe alguns para sofrer juntamente com o sofrimento dele. Mas, queridos, amém, por o que eu vou dizer para vocês, louvado seja Deus, nenhum tipo de sofrimento poderá nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo, diz, seria tribulação, seria isso, seria aquilo, seria qualquer tipo de sofrimento, e Paulo conclui, porque nem morte, nem anjo, nada pode nos separar do nosso Senhor, a não ser eu posso, só eu posso me afastar do Senhor, nada mais, ninguém, nem anjo, nem as pessoas, às vezes a gente deixa pessoas afastar a gente do Senhor, né? Faz a gente perder a esportiva, e afastar, mas o Senhor está dizendo que não pode, nem diabo, nem ninguém pode nos afastar do Senhor, não tem condições, só nós mesmos podemos afastar, isso nos consola. Mas o passar por tribulações, queridos, não só tem os seus aspectos positivos, mas nos torna consoladores capacitados, e isso às vezes também a gente precisa entender que pode ser essa questão do sofrimento, o Senhor quer que tornemos-nos consoladores capacitados, foi o caso de Paulo. Paulo sofria várias vezes para que ele tornasse-se um consolador capacitado. Olha o verso 4. É ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha, queridos, os melhores consoladores não são os profissionais na área de saúde mental, não. Uma coisa é falar de teorias, de coisas que eu aprendi em livros, de coisas que alguém falou para mim, que eu aprendi numa faculdade. Uma coisa é isso, outra é falar de experiência prática, própria, vivencial. Você tem muito mais autoridade. Se você passou por uma tribulação que alguém está passando, você não está mais com aquela tribulação. Você não vai dizer, não, mas está escrito, eu estudei, eu aprendi. Não, você fala, eu vivi, eu estou aqui.
E eu não sou melhor do que você, Deus não faz acepção de pessoa. Se Ele me consolou, se Ele me fortaleceu, me libertou e eu estou aqui, Ele vai libertar você também. Então você fala com autoridade. Eu lembro que quando eu fui fazer seminário em Goiânia, foi na época que eu perdi o meu irmão caçula. Eu perdi o meu irmão caçula, já na época que eu fui fazer seminário, eu já fui pastorear numa periferia, num lugar lá realmente muito violento, lá em Goiânia. E eu ia estudar na igreja, era perto lá de casa, muito estudo, e mães iam lá para conversar comigo, né? Via que eu estava lá, mães, porque tinha perdido o filho na mesma situação, e eu consolava, e eu falava, olha eu aqui, Deus me consolou, e eu percebia que isso era realmente eu falava com muita autoridade, surtia muito efeito, tanto é que eu saía com o pastor lá, que me levou para esse lugar, a sede ficar no centro de Goiânia, da igreja, e eu fui dirigir essa congregação, e às vezes ele ia lá, e a gente ia visitar essas casas dessas pessoas que sofriam, geralmente com perca, né, de parente, de filho, e ele deixava eu falar, porque ele entendia que eu tinha autoridade para falar, porque eu tinha passado recente por aquela tribulação, e Deus tinha me fortalecido, Deus tinha me consolado. Então, queridos, o passar por tribulações faz você ser um consolador com autoridade. Você tem autoridade, não é que você aprendeu, mas você viveu aquilo. E a superação de provações e grandes perdas, de fato, nos habilita. Então a gente precisa fazer com que o sofrimento trabalhe a nosso favor. Nós precisamos servir mais a Deus, buscar mais a Deus no sofrimento, não ficar prostrado, não ficar desanimado, mas erguer a cabeça apesar de. É aí que vem a cura, é aí que vem o consolo, o fortalecimento, quando você pega aquilo lá e usa a seu favor. Você vai servir mais a Deus, você vai trabalhar em prol da obra de Deus. Ouça o que Paulo diz, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os outros. Quando Deus vê que você está consolando, está sendo útil aquilo, Ele começa a abençoar, consolar você, para que você possa ser a testemunha dEle e dizer, eu passei por isso e superei. Deus utiliza as tribulações para promover o nosso crescimento e amadurecimento. O nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Veja o que está escrito em Romanos 5, 3 a 4, sobre o sofrimento, sobre o objetivo do sofrimento. Romanos 5, 3 a 4 diz assim, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então há uma graduação aqui do sofrimento e nós vamos sendo aperfeiçoados no reino espiritual, na questão espiritual, nós vamos crescendo e amadurecimento para sermos mais úteis na obra de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência a esperança. Mas por dizer aí sobre isso, meus irmãos, como você tem se comportado diante das tribulações e grandes perdas? Como é que você tem, às vezes você está passando agora por uma tribulação, como é que você está se relacionando com Deus, com a igreja, com a palavra de Deus, com os demais, com as pessoas à sua volta? Como é que você está encarando isso? Como é que você está administrando esse momento difícil? Você prostrou, se entregou, ou está reunindo as suas poucas forças e servindo a Deus com isso, e aproximando-se de Deus e aumentando a sua experiência com Deus? Como é que está essa questão aí nessa prova, nesse momento de prova? Às vezes Deus está te provando e você está realmente cumprindo isso aí, está decepcionando o Senhor ou está alegrando Ele nesse período de provação, hein? Mas, queridos, além dos seus aspectos positivos e de nos tornar consoladores capacitados, o passar por tribulação desperta solidariedade. Como assim o passar por tribulação desperta solidariedade? No momento que alguém está passando, nós somos o corpo de Cristo.
E às vezes, quando alguém está passando por uma tribulação, não simplesmente no corpo de Cristo, mas fora do corpo de Cristo, o que acontece? Todos se unem em tempo de sofrimento e lutas. A igreja se mobiliza para orar, para visitar, para doar. Então, às vezes, Deus precisa de fazer isso para despertar a igreja. O sofrimento em algum dos membros, quando é realmente igreja, quando é corpo de Cristo. Porque todos sentem, todos sofrem, eles são despertados, aí começa a orar junto, vamos orar por fulano, né? Vamos juntar aqui, vamos fazer uma campanha, uma vigília para ele, vamos lá visitar ele, vamos juntar aqui, fulano está passando por necessidade, encontrei uma família que está passando por necessidade, alguém compartilha isso com a igreja, e a igreja, cada um começa a juntar-se, a unir-se, a juntar alimento e visita aquela pessoa, é um momento de confraternização e não de alienação. Então nós temos que ter esse discernimento também. Tem crente que está tão assim que ele nem percebe essas coisas, não une-se um grupo da igreja em prol dessa situação, junta coisas, não é, para doação e junta para orar, mas tem crente que está aí, está alienado, ele não se junta nessa, e a união que faz a força. Quando todo mundo junta, por exemplo, numa contribuição, aquilo fica forte, a gente consegue ajuntar aí uma quantidade considerável de alimento, de dinheiro, de assistência, porque todo mundo junta, nós somos um corpo e agimos em conjunto e somos fortes. Somos fortes quando agimos todos juntos. Então, o passar por tribulação, às vezes, nós estamos falando dos objetivos de tribulação, de sofrimento. Mas, às vezes, nós temos um irmão na igreja passando por muita luta, muito sofrimento, seja de qualquer ordem, e a gente não faz isso. O objetivo é esse, né? Às vezes o Senhor quer isso, despertar na igreja solidariedade, despertar o sentimento de corpo, mas passa batido. Ou então, junta-se um grupo com essa visão, né, cumprindo seu propósito de Deus, e um ou dois, alguns, fica alienado, não se junta aos demais irmãos em oração, em compartilhamento, em solidariedade, em doação, em oração. Esse é um objetivo do sofrimento, queridos, a solidariedade, a união dos irmãos, o corpo, para que eles possam se juntar num só pensamento, num só propósito. Até no mundo secular aí, vocês já perceberam, às vezes tem uma cidade que houve um terremoto, alguma coisa, uma enchente, aí todo mundo começa a doar na prefeitura, aquela solidariedade, aquelas correntes de ajuda. Vocês já perceberam, até lá fora acontece esse tipo de coisa. Então, esse é um dos objetivos também, despertar a igreja para solidariedade, para estarem juntos. E concluindo, queridos, antes de concluir, uma aplicação, a gente tem que sempre aplicar o que a gente fala nas nossas vidas. Você tem sido solidário com o sofrimento dos outros? Você tem discernimento para unir os irmãos? Os irmãos, fulano está passando por luta, está passando por uma enfermidade, vamos orar, como é que tem sido a sua questão, como é que você tem agido de acordo com isso aí, com o sofrimento de alguém lá fora? Você tem procurado unir a igreja, solidarizar, você tem tido esse sentimento de corpo? Como é que tem sido a minha atitude? Nós temos tido discernimento para ver que o irmão está precisando de ajuda, e ajuda da igreja, não é ajuda simplesmente minha não, é ajuda minha também, mas muito mais da igreja, é momento de corpo, a gente juntar todo mundo. Que coisa bonita, que coisa necessária, que coisa que não existe quase, a igreja juntar num só pensamento ali, aí fica forte, em todos os sentidos, aí vai lá, e aí socorre, acode, porque tem condições, tem força, porque cada um ajuda um pouquinho, aí junta todos os pouquinhos, né, e vira um pocão. Então, queridos, como é que tem sido a nossa atitude? E concluindo, irmãos, nós estamos falando sobre o sofrimento, mas lembre-se, o Senhor promete livramento para os seus servos. O Senhor promete livramento, nós não vamos ficar aqui só
pensando em tribulação, nem Paulo ficava nessa situação só de sofrimento, não. Lá em Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Veja que ele fala muitas aflições dos justos, mas de todas ele livra. Você vai ver de cara que tem alguma coisa errada. A gente sempre fala, não é questão de criticar igrejas e tudo mais, é uma questão didática, mas você vai, já de cara você percebe que tem alguma coisa errada. Ele está falando de muitas são as aflições do justo, e que você vê em muitos movimentos é que não tem aflição. Se você aceitar Jesus, não existe, mas está falando que são muitas, não tem como, são muitas aflições do justo, mas de todas, é só falar do livramento, gente, não precisa esconder das aflições, né? Fala do livramento. São muitas aflições, mas de todas. O próprio Paulo, nesse texto, obteve livramento em meio à tribulação. Olha o verso 9 e um pedaço do 10, você vai ver que ele vai falar do livramento que ele teve, que ele não ficou na tribulação. Olha, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o verso 10, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. O qual nos livrou e nos livrará. E ouça isso ainda, irmão querido. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem o arco-íris. Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite aqui não é uma noite, simplesmente. A noite é um período. É um período que a gente passa. Mas a promessa do Senhor é que a alegria vem pela manhã, vai amanhecer, o dia vai amanhecer, não vai ser uma noite eterna, é uma provação, é um período. Não vamos ficar nas provas, estamos passando, querido, é uma passagem, nós estamos passando. A verdade é que alguns passam de avião, outros de trem-bala, outros de automóvel, outros de bicicleta, outros andando, outros engateando, mas todos passam. Todos passam, é um período, ele vai passar, em nome de Jesus, saiba disso, ele vai passar e tire proveito dele, e quando ele passar, você vai ser um maior psicólogo, não vai ter psicólogo como você, porque você vai consolar muitos, você vai dizer, eu passei por coisa pior do que isso, eu tenho como provar, e Deus me libertou e vai libertar você também. Esse é o objetivo de Deus, para que você possa consolar. Esse é um período, entenda isso, permaneça firme, aproveite, pegue o limão e faça uma limonada. Em tudo dai glória a Deus, queridos, porque esse período vai passar, essa noite não vai continuar. O amanhecer logo vai raiar para você e Deus vai te abençoar. E no período de provação é que nós vamos amadurecer, e o Senhor vai nos consolar. Saiba que o Senhor está com você. Paulo passava nas tribulações, lembra da balança. Peça o consolo. Senhor, a provação vai durar mais, então eu preciso de consolo. Eu preciso de motivação, eu preciso de alegria, de ânimo. Eu não posso ficar nessa depressão, nessa tristeza, nessa angústia, não, Senhor. Eu quero alegria, é um mistério, é um milagre, mas enquanto eu tiver, é isso que Paulo sentia. Eu não já disse para vocês que Paulo na prisão ali, naquela prisão angustiosa, ele alegre ali, o Senhor alegrava o coração dele, é isso, você nessa luta, você pode ser ainda consolado, fortalecido e alegre, apesar das dores, apesar do sofrimento, você sentiu uma alegria no interior, uma alegria de coração, isso transbordar uma esperança, uma coisa milagrosa, indescritível, algo que não tem como dizer, não tem como entender, mas algo que te fortalece, te anima, te alegra o coração e te faz até dormir em meio a tanta tribulação. Mas eu concluo dizendo, queridos, que vai passar, é um período, e Deus vai te dar um dia maravilhoso, quando você vai ser agora uma testemunha dele, alguém que vai contribuir grandemente para consolar outros, para fortalecer outros. Vamos colocar em pé nesse momento. Esse é o primeiro sermão dessa carta de Coríntios, quando ele
realmente precisou de falar isso para eles entenderem. Eles não estavam entendendo o sofrimento de Paulo, e ele aproveita para nos ensinar a ter consolo na tribulação, e o objetivo de nós passarmos por tribulação e que nós não íamos ficar sem passar por tribulação. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra que o Senhor nos concede. Ó Deus, nos dê força. Se nós não pudermos sair agora dessa tribulação, ó Senhor, que o Senhor nos dê força para passar, Senhor. Que o Senhor abrevie os dias, essa noite, Senhor. Que essa noite não seja tão longa e que nessa noite possamos dormir. Que o Senhor nos console, afofe a cama e nos dê força, nos dê estrutura para passarmos essa noite de tribulação sem murmurarmos, sem angustiarmos, Senhor, sem ficar com rancor, mas aguardar no Senhor, esperar no Senhor, no conforto do Senhor, estar sempre diante do Senhor, em momento algum, Senhor Deus, questionar, duvidar ou murmurar de Ti, Senhor. Nos dê força e nos usa, Senhor, que essa tribulação, que esse sofrimento possa servir para nós evangelizarmos, para nós consolarmos, para nós proclamarmos a Tua palavra, assim que nós sairmos dessa noite, Senhor. Que o Senhor fortaleça os irmãos, Senhor Deus. Fortaleça, consola. Sabemos que temos irmãos que estão passando por essa noite, mas que oramos por eles, que seja uma noite breve, Senhor, e que logo possa raiar um dia de sol, com pássaros cantando, com flores, ó Deus, um dia lindo na vida desses irmãos, eles olhar para trás e ver tudo, ó Deus, que passou, toda a luta, toda a tribulação, e eles agora estão abençoados na bênção do Senhor. Abençoe todos nós que estamos passando por um momento difícil, não só nós aqui, mas tantos outros que estão passando por sofrimento, Senhor, e que precisam do Senhor estar ali perto, consolando, abençoando e fortalecendo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Podeis sentar um pouquinho.